objetivo de Hebreus. Nós vamos ver hoje especificamente, aqui os 10 objetivos, e depois nos concentrarmos nos 3 primeiros versículos do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, a nós nos falou hoje por quem? Pelo Filho Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo é melhor. Tá bem? Então, um objetivo: engrandecer e exaltar ao Senhor Jesus Cristo. Claro, se Ele é o melhor que Deus tinha para nos oferecer, consequentemente, Ele vai ser o suprimento de toda e qualquer dúvida que eu possa ter diante de qualquer ansiedade. Não, eu vou sair da NIB porque eu vou atrás de uma outra revelação, porque lá tem uma pastora, uma menina de 12 anos ungida pelo Espírito Santo e que traz revelações novas. Mentira! Não existe revelação fora da palavra de Deus. Não existe revelação fora daquilo que Cristo veio demonstrar. Ele é a expressão máxima de Deus. Nada de Deus ficou obscuro após a passagem de Jesus Cristo aqui na terra. E Ele mesmo disse: quando eu for e o Espírito Santo vier, Ele vai fazer o quê? Ele vos guiará a toda a verdade. Então não há revelação adiante. Claro que Hebreus 11 vai ser a última aula, especificamente Hebreus 11, sobre os heróis da fé. Fé é aquilo que existe lá na frente, mas que eu creio desde agora. Então eu dei uma definição semana passada. Fé é crer no inexistente. Desculpa. Fé é crer no invisível e não no inexistente. Fé é crer no invisível, não está à minha vista, e não no inexistente. Já existe, já está programado, já está profetizado, já está prometido pelo Senhor, só que está adiante de mim. Lembra de Abraão? Sai do meio do teu povo, um velho de 75 anos, e tu serás o pai de uma numerosíssima multidão. Deus é criativo. Pega um velho de 75, cuja esposa tem 65, e ela era... E Deus promete, através desse velho, começar uma civilização. E a Bíblia diz, e Abraão fez o quê? Creu. Mesmo sem ver, ele creu, e levantou, pegou a sua cuia, pegou a sua erva, pegou a marmita, né, a cumbuca com água quente, e saiu, um pouco de farofa, né, carne seca com certeza, e saiu em busca daquele lugar que Deus havia lhe dito. Então fé é crer naquilo que está invisível, mas não está inexistente, já está estabelecido pelo Senhor. Advertência contra a dureza do coração diante de Deus. Não há como a pessoa, o ser humano, não importa quão duro seja, ficar inerte diante de uma decisão diante do Senhor. Numa decisão diante do Senhor. Ontem mãe e filha foram em casa e disseram o seguinte: não dá mais 38 anos de casamento, não existe mais como aturar aquele homem em casa, ele é muito duro, ele é muito violento, ele é. Então propomos a separação. E como a Bíblia ensina, está errado. E nós propomos uma chance, vamos dar mais uma oportunidade. Para a próxima quarta-feira, estejam orando por isso. O nome dele é seu Nelson, o nome dela é Beth. Que o Espírito Santo esteja ministrando naquele coração endurecido. Nós precisamos ter a casca grossa, mas o coração mole. Certo? E muitas pessoas têm um negócio invertido. Tem a casca mole e o coração endurecido. Nada entra, nada me transforma, eu nasci assim, vou morrer assim e ponto final. O Espírito Santo pode mudar esse coração.
Exortação sobre o perigo da incredulidade. A incredulidade leva você aonde? Para onde? Para o inferno. Para o inferno, né? O coronel falou assim, para o buraco, eu diria maior do que o buraco é fundo, viu? E quanto mais você vai descendo nesse buraco, mais quente fica. E aí lá no meio daquele calor que vai aumentando, você vai querer subir de novo, aí vai ser difícil, porque o tempo da graça acabou. Então aproveita a chance. Quarto, chama a nossa atenção sobre o perigo e os riscos da apostasia, da desobediência, do abandono, virando as costas para o Senhor. Lembra que alguns disseram que queriam voltar. O livro de Hebreus fala isso. Alguns hebreus eram muito perseguidos por causa de seguirem Jesus Cristo, saindo do judaísmo, seguindo o cristianismo, e eles acabaram sendo perseguidos. Vamos ver isso um pouco mais adiante hoje. E esses perseguidos queriam abandonar o cristianismo para voltar de novo ao judaísmo. E Pedro, que se dizia Pedro, que era aquele cara fenomenal, quando o Senhor apresenta para ele aquela visão lá em Atos, lembra? Daquele pano grande com um monte de animais. E o que o Espírito Santo diz para ele? Pedro, mata aí, come. O que Pedro responde? Eu não, eu sou judeu, eu fui circuncidado, e eu sou da família tal, e nunca entrou na minha boca palavra ou coisa impura. Já tinha saído um monte da boca dele, né? Já tinha saído um monte de coisa impura da boca dele. Mas ele falou, nunca entrou. Próxima visão, o mesmo pano, muitos animais. O anjo disse o quê? Mata aí, come. Terceira vez. Aí Pedro disse, Senhor, tá bom, eu vou. Esse judeu chamado Pedro, Simão Pedro, precisava se converter. Abandonar o judaísmo, que era essa regra toda, essa legalidade, todo esse legalismo todo, para entrar no cristianismo e se consagrar de coração. Apesar de todo o fogo que ele tinha, ele precisava dessa conversão. O perigo de nós sermos contagiados pelas embalagens vazias do diabo. Lembra que eu falei na aula passada? O diabo não tem nenhum conteúdo. Ele é vazio, ele é oco. Como ele não tem conteúdo, ele precisa praticar no quê? Caprichar no quê? Nas embalagens. Na aparência. Então, subitamente aparece diante de você, estou falando aqui para os homens agora, em especial para os homens, né? Aquele monumento, fisicamente falando, para tentar desviar o teu olhar do Senhor e olhar para o inimigo, olhar para o monumento, olhar para aquela peça, olhar para aquela senhora, olhar para aquela mulher, ou para as mulheres olhar para aquele homem, ou enfim, entrar naquele site. São as embalagens que o diabo oferece. E geralmente vem... Você acha que alguém iria cair em pecado se o diabo aparecesse na frente da pessoa? Aquele chifrudo, dentes expostos, babão, com o rabo e o tridente, e sabe Deus o quê? O pessoal ia vazar. Não, então ele se disfarça, como diz a própria palavra. Em anjo de luz. Primeiro fala de um leão que ruge, mas também pode se vir de um anjo de luz. Então ele capricha nas embalagens. E nós temos que tomar cuidado para não sermos contagiados e desviados. E quando eu presto atenção, quando eu tenho o meu olhar desviado do Senhor, pelas embalagens, pela atração das embalagens, muitas vezes quando eu me dou conta de que é uma embalagem, já é tarde. Eu já dei atenção demais, eu já fui fisgado. Ele expõe o apetitoso. Lembra de Eva lá no Jardim do Éden? Ele nunca vai dizer assim, Deus falou, não coma. Não, ele vai dizer alguma coisa assim meio parecida, para tentar atrair atenção. E aí consegue atrair atenção pelo olhar, e logo depois na sequência ele fisga. E quando eu dou trela para ele, eu acabo renegando, abandonando, jogando fora, renunciando aquilo que Deus me ofereceu através de Jesus Cristo, ou seja, o melhor. Quinto item, alerta para confiarmos em Deus nesses tempos difíceis.
Sempre os tempos vão ser piores do que são hoje. Tá certo? A ideia de que o Brasil, depois da eleição desse ano, vai melhorar 100%, é verdade ou é mentira? Segundo a Bíblia, isso são apenas os princípios das dores. Vai piorar e vai piorar muito. Claro que a igreja tem um papel importantíssimo nessa situação. Claro que, como diz Ezequiel, Deus falando para o profeta, eu procurei um homem que se colocasse na brecha. Quantos ele encontrou? Nenhum eu encontrei. Então a igreja hoje precisa ser colocada na brecha. Afinal de contas, Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 5 que nós somos sal e somos luz. Para que serve o sal? Isso, o que mais? Conservação. Esse é o nosso papel. Conservação. Claro que onde nós estamos conservando, o que é isso? O que significa isso? O que Cristo quer nos ensinar? Evitar o apodrecimento total. A decomposição total do lugar onde vivemos. E muitas vezes você pergunta, Deus, por que eu trabalho nessa empresa? Deus, por que eu estou aqui nesse local? Tenta mudar a pergunta. Senhor, no que tu queres me usar hoje? Nessa empresa onde eu estou. Nesse trabalho que eu estou fazendo. De que forma eu posso ser sal? Para temperar, para dar gosto, para dar sabor, para atrair a atenção das pessoas. E evitar o apodrecimento, a decomposição. Quando tudo está errado, nós podemos fazer a diferença. Chama para vivermos uma vida santa, né? Olha aqui, ó, Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Por menor que seja a tua luz, por menos que a tua luz brilhe. Se nós apagássemos as luzes aqui dentro dessa sala e o coronel acendesse uma vela, daqui a uns 3, 4, 5 minutos, a sala, todos os daqui da sala, estariam com uma visão já adaptada a essa luz. De uma vela para tantas pessoas. Quem viveu na época da lamparina aqui? Conseguia enxergar? Sim ou não? Ficava com o nariz entupido de fuligem depois, né? Mas os olhos meio ardidos por causa da fumaça, por causa do óleo, né? Mas enxergava. Luz elétrica, isso é coisa de rico. É assim que nós somos, no meio desse mundo tenebroso. Nós precisamos resplandecer. Por menor que seja a minha luz, por mais fraca que seja. Próximo. Hebreus esclarece a mediação de Jesus Cristo, que está intercedendo por nós. Não acabou o ministério do Senhor, ele continua. Ele foi e enviou o Espírito Santo, mas ele diz, eu estou ao lado do Pai, intercedendo por vocês. Ele é o nosso advogado. Ele é o vivo, novo e vivo caminho que foi inaugurado pelo Senhor. Lembra da cena da semana passada? Quando ele foi torturado, foi esmagado pelos nossos pecados, Deus virou o seu rosto, porque não podia olhar o filho sendo tão fustigado por causa do meu pecado. E Cristo, percebendo isso, da minha sujeira sobre si, ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Mas logo depois de todo o universo ter se contorcido, agoniado, ele diz, está consumado. Isaías 53, 600 e poucos anos antes de acontecer, Isaías disse, ele se curvou diante da vontade do Pai. Ele foi torturado, foi xingado, foi surrado, foi rasgado, foi desfigurado pelo meu pecado. Mas ele disse, o que ele disse no Getsemane, queria que não existisse esse momento, mas como eu não posso fugir, Pai, faça-se a tua e não a minha. O que ele faz? Ele se submete, se inclina, se prostra à vontade do Pai. E aí o Pai responde através do gesto, rasgando novo e vivo caminho inaugurado por Jesus Cristo. Hebreus nos ensina como enfrentarmos as tentações. 1 João 5,18.
Aquele que nasceu de Deus nos defende. Quem nasceu de Deus? Jesus Cristo. E o maligno não lhe toca. O maligno não pode chegar na Luciana sem que Deus autorize. Em momento algum. Claro que Mateus 11:12 diz que a conquista do reino, o dia a dia no reino, é o quê? É uma guerra. É uma luta constante. Ora bola, se você vai para uma guerra, você vai disposto a fazer o quê, coronel? Você vai sangrar, você vai se machucar, você pode levar algum estilhaço. Então, meus amados, no percurso da vida cristã, significa entregar-se de corpo e alma. É isso que Jesus Cristo nos ensina. E no versículo 19 de 1 João 5,18 diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, para qualquer lado que você correr, não tem para onde correr. Você vai estar sob o domínio maligno. Mas ele não vai poder chegar em ti, porque no meio dessa luta nós temos o quê? Eu vos dou a minha paz. Tem um bem-te-vi que vai cantar na minha janela, 5 da manhã. 10 para 5, 5 horas, 5 e pouco. Esses dias atrás, quando deu aquela ventania toda, eu não sei onde é que ele tem um ninho. Quer dizer, eu acho que eu sei, né? Agora eu vou derrubar o ninho dele? Claro que não. E eu fiquei pensando, mas no meio dessa ventania, desse temporal, desse frio todo, 5 da manhã, o bichinho está aqui, dizendo assim: Neri, oh Neri, acorda aí, levanta aí, e vai indo, está na hora. Quer dizer, se no meio da tempestade, essa avezinha, que sabe que Deus lhe cuida, porque a palavra diz que ali onde Deus está, existe suprimento, provisão. Deus prometeu comida para esse bem-te-vi, para as outras aves, mas não prometeu colocar no bico, ele vai ter que procurar. Então, depois de uma tempestade dessa, o bichinho vai lá na minha janela me alertar dizendo que Deus existe. Quer prova de amor melhor do que essa? Dá ênfase constante na nossa esperança, que é maior e melhor, por algo melhor, por algo superior, como nós dissemos, Jesus Cristo. Resumindo, a grande finalidade da Epístola aos Hebreus é estabelecer nos cristãos, firmar neles o caráter de Cristo. Ora bola, se Cristo é melhor, consequentemente ele vai ser superior a tudo aquilo que nós experimentamos. E se ele é superior, e a ideia da Epístola aos Hebreus é firmar o caráter de Cristo em nós, temos mais uma coisa. A Epístola aos Hebreus, ou o Senhor da Epístola, quer nos livrar de uma religião terrena, recheada de formas, recheada de rituais, recheada de normas medíocres e exteriores, que era o judaísmo. Professor, eu vivi tantos anos me prostrando diante de imagem, e eu fiquei com dó de jogá-las fora, elas estão lá em casa ainda, guardadas no armário. O capeta, eu quero te largar, mas eu tenho saudade de tu. Quem vai ganhar nessa guerra? Lógico. Lembra que eu falei antes? Ele não tem conteúdo, então vai caprichar no quê? Nas embalagens, na atração. Ah, eu tenho dó de quebrar aquelas imagens. Quebra o quanto antes. E tem mais uma coisa, hein? Para quebrar aquele troço, tem que ter muita força. Porque nem sempre vai quebrar na primeira ou na segunda tentativa. Demonstra o diabolismo que existe dentro daquelas peças. Eu estou falando de experiência própria. E muitos aqui poderiam falar sobre isso. O judaísmo era então sempre um culto focado no homem natural, na relação exterior. Tanto é que Hebreus, nós vamos ver no percurso do estudo dessa carta, o autor de Hebreus disse o seguinte. Aliás, eu falei para vocês semana passada, alguém me perguntou, quem é o autor de Hebreus? Eu dei só as iniciais do nome, lembra? ES. ES. Quem é o autor? O Espírito Santo. Mas quem escreveu? Espírito Santo. Quem é o autor? Eu não sei.
Nem o autor fala, nem a Bíblia fala. Tanto é que Martinho Lutero, quando fez a reforma, lá em 1597, né? 1517, ele quis deixar o livro de Hebreus fora. Quer dizer, não ele, mas pela riqueza do conteúdo ele quis colocar. Mas os assessores dele quiseram deixar fora, porque não tem autoria. E aí ele falou exatamente isso. Quem escreveu foi o Espírito Santo, então nós temos que colocar. Está aí até hoje. Mas sempre aparece aqueles judaizantes que querem tirar Hebreus daí, né? Não existe autor. Quer saber quem é o autor? Um dia chega lá e fala assim: Deus, quem é o autor de Hebreus? Quem escreveu? Fala para mim, aqui no meu ouvido. O que nós sabemos hoje que foi o Espírito Santo que escreveu. Então, o judaísmo foi um culto de relação exterior. Como o próprio livro de Hebreus disse, sangues de touros e bodes não pode trazer perdão de nem remissão de pecados. Amém? Esse sistema, o judaísmo, foi estabelecido por Deus. Claro, foi estabelecido lá no Sinai. Depois de Moisés quebrar as tábuas, depois ele teve que voltar lá, fez tábuas novas, e Deus refez os 10 mandamentos, ele ficou lá em cima 40 dias. Tá certo? E aí voltou, e aí foi estabelecido. Então ele divide, ele fala ao povo durante vários dias, ele distribui aqueles ensinamentos que Deus lhe deu. Criação do tabernáculo, com todos aqueles sinais, aqueles simbolismos todos, foi criado por Deus. Só que o homem embelezou, o homem adaptou, o homem distorceu de forma diabólica e satânica. E quando veio o Messias, para quem todo aquele simbolismo apontava, o que fizeram com o Messias? Rejeitaram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Com essa atitude de renunciar, de rejeitar o Messias, os judeus completaram a medida do juízo de Deus. E claro, chamaram para si o castigo. Tanto é que no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. E ela não foi reconstruída oficialmente até hoje. Isso foi anunciado pelos profetas. Isso está sendo dito também por alguns livros do Novo Testamento. O Deus Santíssimo não poderia mais tolerar o pecado, o sistema antigo, e anuncia a destruição de Jerusalém, que aconteceu, como eu disse, ano 70 depois de Cristo, pelos romanos. Agora, nós queremos nos ater, Hebreus 1, 1 e 2. Daqui para frente, em especial, dando uma atenção especial. Deus nos falou nesses últimos dias na pessoa mais gloriosa que existe, na pessoa do Filho. Na pessoa do Filho. Diz lá na Bíblia, pedi para vocês trazerem a Bíblia de papel, né? Amém, glória a Deus. Ah, mas que Bíblia que é melhor? Aquela que você tem, né? Só nós pedimos aquele um detalhe, 1 João 3:9, lembra? Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Porque algumas traduções dizem não peca. César, você pecou? Luciana, você pecou? Que feio, né? Ainda. Seu Mário, você pecou? Claro que nós pecamos, então. Não peca, é falsa. É desatualizada, falsa não, vamos corrigir. É desatualizada, certo? Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado, ou não vive pecando, certo? Tem uma diferença aí. Então a Bíblia que você tem é a melhor que existe. A única coisa que eu sugeri na aula passada é que quando fosse feita a leitura de Hebreus, usasse 2 traduções. Né, para ter uma visão um pouco diferente de uma tradução para outra. Ah, então você tem que ler de forma dupla? Não. Leia o primeiro capítulo numa versão, o segundo capítulo em outra versão e assim sucessivamente. Você vai simpatizar mais com uma do que com outra depois. Porque vai ser mais clara, vai ter mais subsídios para ti. Tá bom? Deus nos falou nesses últimos dias através do Filho. Antigamente por profetas, por anjos até. E Hebreus enfatiza muito isso, falou por anjos. Tá? Agora, como em Deus tudo é santo, inclusive a própria justiça, o próprio juízo é santo. Nada desabona a santidade. Lembra dos querubins? Dos serafins, lá em Isaías 6?
E voavam voavam com 2 asas, mas com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam. E diziam o quê? Santo, santo, santo. Ou santíssimo é o Senhor. E esse santíssimo está o juízo, é a justiça de Deus. Tudo nele é santo. E aí, como tudo nele é santo, ele próprio inicia a aplicação do juízo. Ele não podia mais continuar sendo tolerante com o sistema antigo, degenerado pelo homem, que o judeu em si distorceu e trouxe para si. Não, vocês, nós aqui hoje, pessoal da NIB, nós somos o quê? Gentios. O que Deus quis dizer para Pedro com aquele lençol dos animais? Os gentios também têm direito à salvação. E Pedro disse, não, claro que não. Eu não posso entrar na casa de um impuro. Fabiano convida pastor Jefferson para ir na casa dele. Pastor Jefferson diz, não, eu não entro na casa de impuro. Na subida para o palco, a Claudinha está querendo ministrar a palavra, foi liberada para ministrar a palavra. A Janaína quer dar a mão para ela, fala assim, oi, não toque em mim porque a santidade hoje está habitando aqui, aí se você me tocar vai ter impureza. O que é isso? É o que o judeu fazia. Era isso que Deus ensinou? Não! Deus disse para Abraão, através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E o judeu pegou e falou assim, só nós, os que estão de fora não têm direito a essa salvação, só nós. Por isso que Deus abominou esse sistema antigo. Agora, se Deus continuasse considerando o sistema antigo, ele iria desconsiderar o pecado e não podia mais. Porque estava na plenitude, diz aqui, nestes dias, hoje inclusive, ele nos fala pelo Filho. E se ele desconsiderasse o pecado, isso mancharia a sua santidade. E se manchasse a sua santidade, ele deixaria de ser, e toda a humanidade, todo o universo caminharia para o inferno. Você já imaginou o desastre? E aí Deus faz o quê? Ele se transforma em ser humano e vem aqui através de Maria. Pergunto para os senhores, o que nós falamos na semana passada. A partir do momento em que ele nasceu de Maria, naquele dia lá, tal, ele foi santo? Sim ou não? Sim ou não? Também. Mas ele já era santo? Sempre. Lá quando Gênesis capítulo 1, versículo 1 disse, no princípio era o verbo, aliás, isso é João, né? No início, antes de começar esse no início, começa aqui, nessa lâmpada. Jesus Cristo estava aqui. Antes de qualquer fator cronológico de tempo, Jesus Cristo já existia, ele já era santo. Ele nasceu, ele foi gerado santo. Ele nasceu santo. Ele continuou sendo santo. Quando ele entrou no templo e chicoteou aqueles vendedores ambulantes lá, né? Ele foi santo. E ele continua santo hoje. Ele não pode manchar a sua divindade. Por exemplo, as sombras do futuro. O tabernáculo era a imagem das coisas existentes no céu. Então eu creio que Deus olhava para aquilo que o céu continha e dizia para Moisés, faça exatamente assim. Porque essa vai ser a representação da minha pessoa, da minha presença com vocês. Qual era a forma da água que acompanhava o povo hebreu pelo deserto? Uma rocha, lembra? A rocha. Qual era a forma da palavra que acompanhou os hebreus por 40 anos no deserto? O maná. O pão do céu que Deus fabricava na sua panificadora toda manhã. Hoje Deus se materializa através de pessoas. Eu quero ver Deus na minha vida? Ótimo. Então eu tenho que olhar para você. O sacerdócio prefigurava a atividade sacerdotal de Jesus Cristo, que ele faz até hoje. Jesus Cristo, quando se ofereceu na cruz do Calvário, ele se sacrificou uma vez para sempre. Mas a função de sumo sacerdote continua até hoje.
Porque eu preciso de intercessão. Qual é a função do sacerdote? Homens, vocês são sacerdotes. Na casa de vocês, vocês são os sacerdotes. Qual é a tua função? Eu tenho a obrigatoriedade diante de Deus de apresentar a minha esposa, de apresentar os meus filhos, de apresentar os meus netos ao Senhor. Não estou falando aqui em educação, de falar assim, faça isso, não. Eu tenho que apresentá-los e orar por eles, para que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Ai, professor, eu não quero casar porque eu vou ter filhos, e ter filhos nesse mundo atual vai ser uma lástima. Não, meu amado. Filhos são o quê? São bênção de Deus. E o que eu tenho que fazer? Eu mostro o caminho, como pai, como sacerdote, como líder da casa, eu mostro o caminho. Esse é o caminho, essa direção você tem que seguir. Tá bom, eu vou ter um filho. Não, tenha 5, 3, 10. Essa pessoa é meu irmão. Nós temos, a nossa mãe é dessa grossura. Essa semana ele completou 97 anos. E se pedir para ela roubar a galinha, ela vai perguntar, onde é que é? Claro que está fraca por causa da idade, mas disposta, saudável. Está começando a ter algum defeito nos olhos. A paixão dela era leitura e tricô, crochê, essas coisas. Vai ter que deixar aos poucos. Ou Deus faz um milagre, né? Enfim. Ela teve 11. 9 sobreviveram. Nós nunca ouvimos, nunca, nenhuma vezinha sequer, a nossa mãe dizer o seguinte, você não presta para nada. Nessa boiada, eu sou o 6º. Depois de mim veio ele e mais 3. 2 estão vivos. Uma menininha que faleceu logo após o nascimento. Passamos necessidades? Claro. Na medida do possível. Mas recebemos a orientação dela em especial, dizendo, esse é o caminho. Esse é o teu Senhor. É isso que Ele quer que tu faças. Então, siga. Vá em frente. Falou para 9. E como diria o gaúcho, queriam 9 bagual. E encaminhou-os ao Senhor. Essa é a função de você, pai, mãe. Os sacrifícios apontavam então para o grande sacrifício dele, Jesus Cristo. E na plenitude dos tempos, como diz o versículo 1, Deus nos falou através do Filho, pondo de lado o sistema antigo, afastando o sistema antigo, dizendo que tem alguma coisa melhor, alguma coisa superior. Cristo era o cumprimento daquilo que as coisas antigas demonstravam. Olha aqui, ó. O candelabro, a mesa dos pães asmos, as mesas dos sacrifícios, a bacia, tudo isso apontava para Jesus Cristo. O que é isso? Aonde é que ela está? Está aqui, ó. Sabe? Está aqui, ó. Alguém abre lá para mim, por favor. Apocalipse 11:19. Por favor. Só para nós termos certeza. Né? Pessoal, a mesa dos pães, a mesa dos sacrifícios, os altares dos sacrifícios, a bacia de lavar as mãos, a arca da aliança, que era o símbolo especial da presença do Senhor. Tudo apontava para quem? Para Jesus Cristo, para a cruz. Tudo isso apontava para cá. O que diz lá? Apocalipse 11:19. Lu, lê para mim. Yes! Está lá, está aqui, está escrito na Bíblia. Eu vou investir tantos milhões de dólares para procurar a arca lá na Índia. Já disseram que está na Turquia, já disseram que está... Alguém teve a sabedoria de colocar ela no Monte Ararat, onde a arca de Noé pousou?
né? E não sei mais aonde. Não está aqui na terra. Está lá com ele. Você acha que... Eu falei na aula passada. Você acha que Deus deixaria o símbolo da presença augusta, santíssima, dele aqui na terra, na mão de humanos impuros? Lembra dos homens de Davi? Quando a arca estava sendo transportada por uma carroça, e aí bateu numa pedra, balançou, e eles foram lá querer socorrer. O que aconteceu com eles? Tostaram. Foram fulminados. Então Deus recolheu, falou assim, vou levar aqui para mim. Está guardadinha lá. Tudo. Tudo aponta para Jesus Cristo, o sacrifício superior, o melhor de Deus. Está tudo aqui. Essa aqui, ó, a arca da aliança, a mesa dos pães, né? O candelabro das 7 hastes, que demonstram os 7 Espíritos de Deus, tá? A bacia, tudo aponta, o altar do sacrifício aponta para Jesus Cristo. Isto. Ou eu olho para o Senhor e aceito isso daqui, ou eu vou para o inferno. Eu estou indo para o lado errado, eu preciso voltar para cá. E a pessoa que desenhou isso daqui foi extremamente sábia. Porque isso daqui é o resumo do que Hebreus está dizendo. Agora eu pergunto. Igrejas judaizantes hoje. Lembra? Você já viu isso em algum lugar? Que ressuscitaram esses objetos todos. Aqui. Trouxeram de volta. Isso não existe mais, Deus já acabou com isso. Deus colocou no lugar desses objetos quem? Jesus Cristo, que é o seu melhor, o seu superior. Agora, se você olhar para as igrejas judaizantes, colocando esses objetos, esses costumes, essas atividades, de novo em pauta, dizendo o seguinte, a única forma de Deus se manifestar é através disso daqui. É mentira! Quando Deus põe à parte algo antigo, Ele faz com um propósito soberano, apresentar algo melhor. E o melhor de Deus foi o quê? Jesus Cristo. Hebreus mostra com clareza que Jesus Cristo supera em muito o que já existia. Aquele simbolismo todo, Jesus Cristo falou várias vezes, olhem para mim, eu sou o cumprimento. Mas infelizmente os judeus não o aceitaram. E naquela ocasião, ele próprio estabeleceu o juízo para os judeus, para o último dia. Até lá eles vão padecer. Por isso diz uma frase, quando Deus às vezes Deus não nos tira as coisas, mas Ele nos livra delas. O que Deus fez com aquele simbolismo todo? Nos livrou delas. E resumiu tudo aquilo e colocou o seu filho no lugar. Falei, está aqui, ó. Esse é o meu filho amado. Oh, glória a Deus. Quer alguma coisa melhor? Não tem melhor. O melhor de Deus está por vir? Não, o melhor de Deus já veio. Em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e por Jesus Cristo. A glória do Filho sobrepuja qualquer coisa que você imagine. Agora, o autor chama a atenção dos leitores de Hebreus que abrissem mão, que abandonassem, que largassem o que era mais ou menos bom por algo melhor, superior, infinitamente melhor, Jesus Cristo. Então o autor de Hebreus alerta para esse abandonar, largar, mudar de direção, mudar de caminho e olhar para Jesus Cristo, olhar para a cruz. Jesus Cristo é o infinitamente melhor de Deus para ti e para mim. Nada, absolutamente nada em toda a história sobrepuja aquilo que Deus nos deu por Jesus Cristo. E Ele não só é o melhor de Deus, como continua dizendo aqui, ó, Ele é o único e perfeito e definitivo sacrifício. Ele é o único, perfeito e definitivo sacrifício. Único e definitivo significa o quê? De uma vez para sempre. Nada do que tu
viveste ou fizeste o que nós vivemos e fizemos no passado, pode permanecer implantado no teu coração. O sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia, nos purifica do quê? De todo pecado. Então não importa quão grande seja a mancha no teu coração, não importa quão terrível seja o pecado que tu cometeste. Jesus Cristo apagou, esqueceu. Miqueias 7, 18, 19 diz o quê? Ele pega as minhas iniquidades, os meus pecados e lança onde? No fundo do mar. E coloca lá em cima uma placa: proibido pescar. Vai que alguém pega um anzol e joga lá embaixo e tira algum pecadinho de lá. Alguma coisa bem cabeluda. Não. Só que os judeus, vendo a perseguição que alguns deles que eram já convertidos ao Senhor estavam sofrendo, havia a possibilidade de abandonar essa verdade. Por isso que Pedro, quando diz lá, né, aquela pessoa que um dia experimentou a verdade e volta a viver a vida imunda, podre do pecado, continua apodrecendo, é como a porca lavada se revolvesse na lama. E mais, ele usa uma linguagem pesada. É como se o cão comesse o próprio vômito. Você consegue imaginar a seriedade do que Pedro fala? Então eu não consigo conceber a ideia como é que alguém um dia tendo experimentado Cristo pode voltar aos antigos rudimentos mundanos. A não ser mediante uma coisa. Daniel 1:8. Daniel propôs no seu coração firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Pega o rei da Pérsia, tá? E assemelha com o rei do mundo hoje. O mundo inteiro jaz no maligno. E eu acabei de dizer para os senhores, para os meus amados aqui, o diabo, para tentar atrair minha atenção, vai ter que caprichar no quê? Na embalagem, na capa, na demonstração. Então ele vai colocar produtos extremamente apetitosos na tua frente. Mas se tu fizeste essa decisão, que nem Daniel fez, firmemente não se contaminar, não vai ter problema. Você vai falar para o capeta o quê? Já comi. Você pode estar vesgo de fome. Não, já comi. Estou satisfeito, pronto. Passa para frente. Lembra do garoto de 10 anos que eu falei para vocês na aula passada? Foi e falei para vocês? Ou não? Internado no hospital. Porta fechada do quarto. Alguém passava lá na porta, enfermeiras, que até vinham atendê-lo, porque ele percebia isso. Ele dizia, com voz literalmente de possessão: eu vou matar você. Quem é a enfermeira que entraria naquele quarto? 3 enfermeiras chamaram, pedindo socorro. As 3 enfermeiras choraram na minha frente, assim, e pele arrepiada, dizendo que jamais entraria naquele quarto, se não houvesse uma mudança. 10 anos de idade. Pergunto para os senhores, vocês são inteligentes, claro. Escravização de incompetente não é crime? Sim ou não? Sim ou não? Por que o diabo não vai mexer com a turma dele? Um garoto de 10 anos, sendo manipulado, escravizado pelo diabo. O capeta, vai procurar tua turma, vai para o inferno. E esse troço aqui foi lá visitar o garoto. Brinquei com ele. Eu sou um vovô e ele é um garoto. Eu tive que mudar totalmente a linguagem de falar. Primeira coisa que eu perguntei, se ele tinha alguma autonomia para dizer, vamos supor, se ele fosse ao mercado com a mamãe. Se ele podia escolher levar para casa o que ele quisesse. Ele falou assim, não, porque alguma coisa que eu pegar vai poder fazer mal para mim. Eu falei, ótimo, boa decisão. Então você já tem poder de escolha? Já. Eu quero te propor uma coisa melhor. Você quer? Adivinha o que ele falou? E a mamãe do outro lado, ela disse, eu também quero. E os dois
fizeram oração de entrega de vida ao senhorio de Jesus Cristo. Quando eu saí, eu perguntei para a mãe, eu chamei ela até na porta, deixamos a porta aberta para ele ver que nós estávamos ali. Quanto tempo está acontecendo? Ela diz, ele está internado há 3 semanas. Eu pensei que tivesse internado no dia anterior. 2 dias depois ele teve alta. Ah, professor, você é o cara. Não, eu sou nada. O Senhor fez a diferença naquela vida. Ele trocou aquilo que ele achava existir. E ele confirma, a mãe confirma. Ele ouvia vozes dizendo o que ele tinha que dizer para as pessoas que ele ia matar. Está curado. E querem vir aqui para Nib. Provavelmente hoje eles venham ao culto. É Deus quem faz a obra. Ele troca aquilo que é mais ou menos bom por alguma coisa muito, 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 muito superior. Tá certo? Ele adverte aos homens indiferentes que tentam voltar aos antigos sistemas para se livrarem dos seus vícios e dos seus pecados. Porque se não voltarem atrás, ou se voltarem atrás, eles não vão conseguir se livrar disso daqui. Eles vão continuar sendo escravizados. Por isso que no início, nos 2, 3 versículos iniciais, ele diz, o autor diz, a palavra eterna, o verbo eterno chegou a nós na revelação final de Deus. A revelação mais elevada de Deus. Se alguém negligenciar, irá perder a esperança nessa força desse acesso a Deus. E quando olhamos para Jesus, vemos Deus. E tudo que Deus é, encontramos em Jesus Cristo. Vice-versa, é válido aí. Ou o cristianismo nos cura e livra de pecados, ou reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, não valeu de nada. Ou Jesus Cristo nos cura e nos livra, traz a liberdade, arrebenta os grilhões, ou nós temos que reconhecer, na verdade, Jesus, tu falhaste. Como diz o Papa, me perdoem essa expressão, Jesucristo foi en el Calvario o gran fracasso de Deus. Jesucristo en el Calvario demostró el gran fracasso de Deus. Esses dias atrás. E ele usou essa frase usando um Novo Testamento pequeno que ele tirou do seu bolso e mostrou às câmeras. E ele repete, aqui está narrado o gran fracasso de Deus. O gaúcho perguntaria, quer mais? Oi? Quando percebemos que voltamos aos antigos padrões, às vezes já é tarde demais. Número 3, o endereço da carta. Hebreus ou judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Eles sofriam, por causa da conversão, severas perseguições por judeus fanáticos. Pois se reuniam nas sinagogas aos sábados para ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros da lei eram lidos sabaticamente nas sinagogas. Tanto é que muitas vezes diz a Bíblia, e Jesus Cristo entrando na sinagoga, pegou o livro e leu e explicou. E várias vezes apresenta a Bíblia dizendo, eu sou o cumprimento disso daqui, ó. Isso aqui se cumpriu comigo. Por favor, prestem atenção. Olhem para mim, vejam o que eu estou falando para vocês. Agora, tem uma coisa, os apóstolos também eram judeus. E sendo judeus, eles entravam e visitavam as sinagogas, e aí muitas vezes eram perseguidos, e eles diziam, nós estamos anunciando alguma coisa nova, alguma coisa superior, alguma coisa melhor. E essa melhor esperança, essa coisa melhor, esse sacrifício melhor, uma vez para sempre, já aconteceu, e é Jesus Cristo. Então, por favor, olhem para esse melhor, desconsiderem, desqualifiquem os costumes antigos.
quem foi católico, quem foi professante dessa religião e abandonou aquilo, é mais ou menos o que os apóstolos estão dizendo aqui. Nós também somos sangue de vocês, nós também somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, mas nós tivemos os nossos olhos abertos, as escamas dos nossos olhos caíram. Então nós já estamos anunciando que esse melhor de Deus, essa nova esperança é Jesus Cristo. Duas reações nos judeus: haviam aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, tá? Definitivamente recebendo como nova esperança de Israel, passando a adorá-lo, viver para ele. Só que aí acontecia uma coisa: eles eram perseguidos, e muitas vezes acontecia de que as propriedades dessas pessoas que se diziam agora cristãos, os incrédulos judeus perseguiam e expulsavam da sinagoga, não podiam mais participar, e acabavam perdendo tudo, inclusive as terras, as casas, tudo. E aí, esses perseguidos pensavam em desistir, ou seja, voltar ao antigo padrão judaico. E o autor de Hebreus frisa, da primeira página, do primeiro versículo até o final: não existe coisa melhor de Deus para vir. O que é melhor, nós já estamos anunciando, é Jesus Cristo. E nós precisamos fazer que nem os 2 discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, corrigir a nossa visão. Tá certo? Um cristão que não avalia, não corrige, não corrige o seu foco à luz da palavra, vai se entregando progressivamente ao antigo sistema e vai acabar voltando para lá. Porque o diabo vai minando as tuas bases, vai minando a tua resistência, vai corrompendo a tua visão, vai deturpando a tua visão, até você perceber que já voltou. Interessante, nós sabemos que isso serve para nós hoje. Gálatas capítulo 4, 3 a 7, no versículo 9 fala sobre isso. O cristão que troca egoisticamente as boas novas, Jesus Cristo, por alguma sombra, vai fazer o quê? Abandona a sua esperança, volta à vida vazia, vã, rituais medíocres, ultrapassados, sem qualquer validade. O cristão que troca egoisticamente as boas novas, Jesus Cristo, a boa notícia, Jesus Cristo, que é a palavra evangelho, por algo menor que Jesus Cristo, vai acabar se frustrando. Jesus é o melhor de Deus. Sempre foi, sempre será. Para terminar a aula de hoje, tudo bem? Isso está sendo exposto amanhã. Vamos estar lá, tá bom? Trocar o incomparavelmente melhor por algo menor que Jesus Cristo é trocar algo ruim, estragado, condenado. Trocar Jesus Cristo por algo ruim, estragado, condenado e eternamente perdido. Não há redenção. Não existe possibilidade de salvação. Tá bem? Beleza? Repito, os slides vão ser postos amanhã para vocês. E a gravação também. Versículo para decorar, Hebreus 1, versículo 2. Está aí na sua folha, sim? Eu acho que deve estar. Oi? Está marcado? Isto, Hebreus 1, 2. Vão, já estão. Uhum. Na primeira aula, como não tiveram as imagens, a aula preenchida, porque eu tenho que entregar para a secretaria a aula da folha de vocês e a aula, essa folha aí preenchida. Como não teve imagens aqui na semana passada, a aula preenchida está lá, postada no site, para vocês responderem a primeira aula. Tá bom? Pessoal, olha aqui para mim. Nós temos que sair. Na saída, se ficou alguma sujeira, algum copo, alguma coisa, levem junto, porque logo aqui na saída vocês vão ver um monte de gente aí querendo entrar para estabelecer o Nova Kids novamente, tá bom? Então nós temos que, na nossa saída, aproveitar e fazer o nada aconteceu. Por gentileza, tá bom? Pai, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós apenas arranhamos a superfície daquilo que tu tens para nos ensinar. Mas nós pedimos que tu tornes claro e que nos dês a capacidade de falarmos cada vez mais claramente aquilo que tu tens para nos colocar no dia a dia.
Espírito Santo, ensina-nos a termos um coração sensível, olhos, ouvidos sensíveis ao teu toque e ao teu falar. Acampa os teus anjos em volta deste povo. Acampa os teus anjos nesta nova semana, em cada tarefa, em cada trabalho, em cada fazer que temos pela frente. Nós nos abandonamos aos teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.